Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, eu quero comentar com você, trazer uma palavra de reflexão sobre o dia que Jesus amaldiçoou a figueira. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 12, o 13 e o 14. Apenas 3 versículos. Acompanhe comigo aí. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Irmãos, essa palavra é muito forte. Jesus amaldiçoou a figueira. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus estava com fome e foi procurar figos. Tinha uma figueira, ele avistou uma figueira. A figueira tinha folhas e Jesus foi procurar figos, né? E chegou lá, não tinha, só tinha folhas. Aí a Bíblia diz assim, que não, só tinha folhas porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus não achou figos nessa figueira, a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou essa figueira e disse que ninguém nunca mais iria comer frutos dela. Mas tem um detalhe aí. Não era tempo de figos. Qualquer pessoa que procurasse figos naquela figueira, naquela época do ano, iria entender. Ah, não tem figos, mas é porque também não está na época não. Né? Mas Jesus queria encontrar figos na figueira, mesmo sem ser tempo de figos. Por exemplo, qualquer pessoa vai entender se chegar numa mangueira e procurar manga em junho, julho, né? Agosto, maio, sei lá. Não vai encontrar. Ele vai encontrar manga quando ele chega lá em dezembro, em janeiro, né? Aí ele vai encontrar mangas, é época de manga. Ninguém vai ficar triste se não encontrar manga em meses que não é tempo de manga. Mas nesse caso da figueira, Jesus não. Jesus queria encontrar figos sem ser tempo de figos. Irmão, isso é uma lição espiritual. Presta bem atenção, isso é uma lição espiritual. Deus está dizendo para você que quer encontrar frutos na tua vida, mesmo sem ser época. Vou detalhar mais para você. Jesus quer encontrar alegria na tua vida, mesmo tá difícil, nem como ter alegria na situação que eu estou vivendo. Jesus quer encontrar alegria. Isso é só um exemplo. Jesus quer encontrar fidelidade em você. Mesmo que tá difícil ser fiel. Né? Olha para aí, tanta coisa, tanta tentação. Né? Olha a situação que eu estou passando, tá difícil ser fiel. Jesus quer encontrar fidelidade em você. Mesmo com tudo que você está passando. O que eu quero dizer para você é que o que nós temos que ser independente da situação, independente da época, independente do momento que estamos vivendo. O que temos que produzir
O que temos que ser, independente de tudo. Irmãos, é interessante, não era tempo de figos. Isso aí fica bem claro no versículo. Porque não era tempo de figos. Mesmo assim, Jesus não gostou. Tinha que ter figos. Mas não era tempo de figos. Não, tinha que ter figos. Então, não adianta. Mas como assim, pastor? Como assim? Não tem condições. Tem. Eu vou dizer para você que tem. Não adianta você dizer para Deus, Senhor, eu queria tanto ter paz, mas Deus, eu queria me alegrar, mas tá difícil. O Senhor vai entender. Não, vai entender não. Mas como? Irmãos, qualquer coisa que você precisa ser, produzir, fazer, que a Bíblia diz que tem que ser, né? Você tem que conseguir, mesmo que esteja difícil, mas no Senhor você encontrará capacidade para isso. Ah, não tem condições de ter alegria não, meu Deus, na situação que eu estou vivendo. Em Deus tem condições. Vai ao Senhor. Aleluia. Essa diferença, irmãos. Vai ao Senhor. Deus, não tem como eu me alegrar, tá difícil. Jesus, não me pergunta como que é difícil. Não dá para explicar. Não tá sendo difícil ter alegria. Mas Jesus pode te alegrar, mesmo nessa situação que tu tá vivendo, meu irmão. Que tu tá vivendo, minha irmã. Entendeu? Ah, mas Jesus vai entender, não dá para ter alegria. Jesus não entendeu, porque a figueira, sem ser tempo de figos, Jesus não quis saber, porque ela não tinha figos. Jesus queria encontrar figos. Aleluia, irmão, isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Ah, pastor, Deus vai entender, não tem como ser fiel, é muita coisa, olha para aí, Deus está vendo. Tanta coisa, tanta tentação, como é que Deus vai entender? Deus não vai entender nada. Tem que ser fiel. Mas como? Olha a situação que eu estou vivendo. Deus vai te dar força para ser fiel. Basta você dizer para ele, Senhor, eu preciso ser fiel, mas está difícil, Senhor, está difícil, está difícil. Ele vai te dar força. Com Deus você pode, irmão, fazer o impossível. Aleluia. Você pode andar sobre as águas. Aleluia. Você pode, irmão, ser fiel. Você pode ser crente mesmo em momentos difíceis. Essa história é maravilhosa, irmãos. Você fica olhando. Jesus procurar figos. Seria lógico Jesus entender que não era tempo de figos. Mas Jesus não queria saber, ele queria figos. Se ele queria figos, tinha que ter figos. O que Deus nos manda fazer na palavra? Ah, irmão, não tem como. Se Deus te manda fazer alguma coisa, não tem como você dizer assim, ah, mas isso aqui tá difícil. Se ele te mandou fazer, nada que Deus manda a gente fazer nos deixa sem condições de fazer. Nada. Se ele te mandar fazer alguma coisa, ele vai te capacitar para fazer. Deus jamais vai te cobrar alguma coisa que você não possa dar. Deus jamais vai exigir alguma coisa de você sem ele te dar condições para fazer. É por isso que ninguém pode deixar de ser fiel em alguma coisa e dizer para Deus que Deus vai entender, né? Porque realmente estava difícil. Deus não vai entender ninguém assim, meu irmão. O que ele nos pede para fazer, se ele já nos pede, ele nos dá condições para fazer. O que é que está difícil aí? Eu não sei. Irmão, abre o leque aí, é muita coisa. Eu só quero que você entenda que Jesus amaldiçoou a figueira porque queria figos, mas não era tempo de figos. Mas Jesus queria figos. Então entenda, meu irmão, o que Jesus está te pedindo. Se ele está te falando na palavra, ele te dá condições de você cumprir. Não, ele não vai aceitar que você não faça, que você não seja fiel, né? Porque está difícil. Está difícil, mas não está impossível. Ele vai te dar condição. Irmão, você sabe o que acontece?
é que às vezes a gente não quer se esforçar nem um pouquinho. Sabe? Nem um pouquinho. Vou dizer uma coisa pra você. Tem um negócio da gente dizer assim, né? Ah, mas meu coração não está sentindo. Meu irmão, ó, a gente tem que se esforçar para ser crente. Se esforçar para fazer a coisa certa. Não é só indo na onda da vontade, sabe? Sabe, eu não tô sentindo, não tô com muita vontade. Irmão, não é porque a gente é crente, entenda isso, que tudo que é certo você já vai ser tão inclinado para fazer que não vai precisar nem lutar. Entendeu o que eu falei? Não é porque você é crente que você sempre vai ter vontade de fazer coisa certa, que não vai ter nenhuma luta no seu coração, né, contra o pecado. Não, meu irmão, você é transformado, amém. Mas essa luta, né, essa batalha dentro de você, uma parte quer ser fiel, outra parte está querendo pecar. Essa luta sempre vai acontecer. Não é? E é aí que somos transformados? Somos, mas temos que lutar. Lutar para ser crente. Lutar para ser fiel. Né? Então, tá difícil. Igual a figueira, não é tempo de figos, não tem condições. Não tem condições de produzir figos. Mas Jesus queria figos. Eu só quero que você entenda. Não tem justificativa para Deus. Não tem para você e não tem para mim, não tem para ninguém. O que Deus nos manda fazer, ele quer tarefa feita. Não tem desculpa. Que interessante, né? Às vezes a gente pensa que Deus é compreensível demais. Né? Irmão, a gente está no tempo da graça, mas não vamos banalizar a graça. Ó, eu gosto sempre de falar. As pessoas às vezes dizem, né? Ah, mas Deus entende. Ah, mas Deus entende, né, irmão? Deus entende a gente. Irmão, Deus entende tudo. Ah, Deus entende, pastor. Deus entende tudo, irmão. Mas entender não é aceitar. Deus está entendendo. Deus está entendendo que você está pecando lá, você está desobedecendo a Ele. Deus está entendendo que a situação está difícil lá, né? Aí você está fazendo a coisa errada. Não deveria fazer, mas está fazendo. Deus está entendendo. Está entendendo, mas não está aceitando. Mas, pastor, o que é que eu deveria fazer então? Deus não entende? Bom, tem que falar a verdade para você. Entender não é aceitar. Sabe o que Deus quer? Que você rejeite o que está errado por amor a Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ser difícil. Mas quando você prefere Deus, quando você prefere ser fiel a Deus, Deus abençoa a tua vida, meu irmão. Então Deus quer que a gente seja crente, seja fiel, mesmo na situação difícil. Aí quando eu falo isso, né, para você e para mim, meu irmão, para todo mundo, Deus quer que a gente seja fiel num momento difícil. Deus quer que a gente, se tiver de passar aperto, passe aperto, mas não peque. Deus quer que, se tiver de sofrer, sofra, mas não peque. Se tiver de perder alguma coisa, perca, mas não peque. Mas esse é que é o problema, meu irmão. Às vezes a gente não quer renunciar, às vezes a gente não quer perder. É melhor a gente achar que Deus entende e está aceitando o que a gente está fazendo, né? A gente não sabe diferenciar. Entender é uma coisa, aceitar é outra. Mas a gente, né, enrola tudo e acha que, né, Deus está entendendo, né? Deus está aceitando. Né? E é melhor viver assim do que rejeitar, renunciar, perder por amor a Deus. Mas isso é evangelho, meu irmão. Isso é evangelho. As pessoas pensam assim, está no tempo da graça, está no tempo da graça, né?
Não é um tempo da lei não, que Deus, qualquer coisa, assim, Deus sai fulminando, Deus sai queimando. Irmão, meu irmão, meu irmão. Naquela época, né, era assim mesmo, né? Deus, a Bíblia diz, uma das coisas, né, que se um filho, né, se alguém amaldiçoasse o nome do Senhor, tal, então tinha que ser apedrejado. Aí você diz assim, não é mais nessa época não. Mas, meu irmão, a salvação é no final, meu irmão. Uma coisa que você pensa que Deus está aceitando, né, vai levando. A pessoa ouve tanta palavra, mas vai levando, vai levando, vai levando. Irmão, o que conta para Deus é o final. Irmão, tem coisas que a gente diz assim, né? Tem coisas que a gente diz assim, né? Mas tá acontecendo tanta coisa, Deus está deixando, não é? Ou até outra pessoa diz assim, não, mas se Deus não aceitasse isso, se Deus não aceitar isso, Deus vai vir consequência na vida da pessoa. Mas, irmão, tem coisas que a pessoa vai fazendo, e por enquanto não acontece nenhuma desgraça na vida da pessoa. E a pessoa pensa que porque não acontece nenhuma desgraça, Deus está aceitando. É o que a Bíblia diz, há pecados que se manifestam logo, e há pecados que só se manifestam depois. Então, meu irmão, né? Então a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser crente, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu faço? Né? Igual a figueira, não era tempo de figos, mas tinha que ter figos. Jesus falou que tinha que ter figos. Pastor, não dá para ser fiel. Como é que eu faço? Tá difícil. Pede ajuda ao Senhor, meu irmão. Dobra os teus joelhos e diz, Senhor, eu quero ser fiel. Mas tá difícil, me ajuda. Ele vai te ajudar. Senhor, eu tenho que deixar isso. Tá errado, eu tenho que deixar mesmo. Mas Deus, tá difícil. Mas não levanta da oração, tá difícil e pronto, e continua fazendo não, meu irmão. Tá difícil, me ajuda, Senhor. Ele vai te ajudar. Aleluia. Vai te dar força para rejeitar o pecado, para fazer a coisa certa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra, meu irmão. Eu senti de falar essa palavra, trazer essa reflexão para o seu coração. Não diga para Deus que, Senhor, eu não consigo fazer isso. Tá? Não, Senhor, eu sei que a tua palavra diz, mas tem, irmão, tem condições sim. Deus vai te ajudar. Pede a Ele. Entendeu? Pede a Ele e Ele vai te dar força. Não pense que Deus está aceitando o seu erro, né? Escondido nessa palavra. Não, Deus me entende. Não se engane. Deus não está aceitando. É erro? Está errado? Deus não é conivente, irmão. Deus nunca vai aceitar. Deus quer que você renuncie. Saia do pecado. Né? É assim que tem que ser. Ele vai te dar força. Mas é isso que tem que se fazer. Ele vai te ajudar. Não se engane. Deus não está aceitando. Mas Ele vai te dar força. Ele vai te ajudar a ser crente. A Bíblia diz que a gente tem que renunciar ao Senhor. Se alguém me serve, siga-me. E aquele que serve ao Senhor, renuncia a si mesmo. É assim que diz a palavra. Aleluia. Vou deixar essa palavra no seu coração. Não é uma palavra dura não, meu irmão. É a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus para o seu coração. Deus vai te dar força. Deus vai te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Em nome do Senhor Jesus.